Olá, bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal de hoje, desta sexta-feira, com muitos assuntos para você que sempre se liga nas redes sociais e no nosso jornal. Eu sou Eudes Figueiredo, comigo para comentar os assuntos Fernando Gesse, Adolfo Padilha e Aline Scarelli. A gente começa com o destaque do Fernando Gesse. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha, Aline, a todas as pessoas que nos acompanham. Um grande abraço a todos vocês. O meu destaque de hoje vai ser porque aconteceu ontem lá no STF, um verdadeiro MMA na base da videoconferência entre os ministros ali, o Fux, o Marco Aurélio de Mello e o Alexandre de Moraes. Mas um ponto ali dentro me faz nós temos que ter uma grande atenção. Nós ainda estamos aguardando a decisão do Cássio Nunes com relação àquele problema ali na segunda instância deles ali, para decidir se o Moro vai ter a suspeição ou não. Aguardemos aí uma decisão muito complicada que pode liberar definitivamente um dos maiores corruptos que nosso Brasil já teve para participar das eleições ano que vem. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Eudes, Gesse e Padilha. Então, meu destaque de hoje é a respeito do uso de máscaras, que é importante a gente falar. Apesar de estarmos há 1 ano de pandemia, tem gente que ainda questiona o uso da máscara, né? Não sei se todos puderam acompanhar, mas a barra de ferramenta do Google, no dia 10/3, ela homenageou a pessoa que inventou a máscara, né? Que é um médico, lá na década de 1910, o Dr. Wu Li-Ti, acho que é assim que fala, é o chinês, né? Legal, isso é muito legal, rememorar onde a gente esteve, de onde a gente chegou e por que de usar a máscara, né? E o portal de notícias BBC, ele trouxe uma reportagem sobre a entrevista da médica infectologista, desculpem, Raquel Stuch. O que ela disse? Que o uso da máscara e o tecido, ele impede 70% de chances, né, do Covid, de outros tipos de doenças infecciosas, de passar por ali, pelo aquele equipamento de defesa. E ela diz o seguinte, que isso quando durante as conversas, espirros e estudos, então ele tem uma barreira. Apesar disso, da ciência dizer, de ter uma historicidade em torno da máscara, eu vou falar o que aconteceu. Ontem, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que compõe lá o clã da família, disse com todas as letras para quem questionou ele sobre o uso de máscaras. Me perdoem o palavrão, ele disse assim, enfia a máscara no rabo. Me perdoem, mas o que eu quero dizer é que se não bastasse a crise pandêmica, temos uma crise de civilidade, uma crise de racionalidade, e aí olha a gente está caminhando para onde. Então, por favor, pessoal, vamos usar a máscara. Está provado cientificamente que isso dá resposta, é uma barreira para infecções. Muito bem, vamos lá então, Adolfo Padilha, o seu destaque para hoje. Bom dia, Gesse, Aline, bom dia, Eudes. Cuidado, hein? A Aline vai brigar com você. Maior corrupto, não, ele é baixinho, um grande corrupto, né? Chamado Lula. O meu destaque hoje são 2, bem rapidinhos. O primeiro, aproveitando aí o Gesse falando do STF, você viu o voto do Gilmar Mendes, o que ele fala do juiz Sérgio Moro, que como juiz a gente tem ele realmente como uma excelência, que a República de Curitiba, né, ela investigou, ela julgou, e ela condenou e ela prendeu. Cara, e o que o STF está fazendo com a CPI do fake news? Não é julgar, prender e condenar? Então vocês vejam aí bem como é o duplo padrão de entendimento quando o interesse é próprio. Então o próprio Gilmar Mendes aí mordeu a língua, né? Pena que as pessoas não prestam muita atenção nisso. E o outro é o vídeo do Dória ontem, com aquela voz irritante, aveludada, dizendo que não adianta pedir hospital de campanha, porque nós tínhamos 3.000 leitos, hoje nós temos 9. Não, governador, nós queremos que o senhor explique por que fechou os hospitais de campanha em plena pandemia. É isso que nós queremos que o senhor explique. E mão de obra, tem muito fisioterapeuta, enfermeiro desempregado. Outro dia, se eu não me engano, foi o Gesse que disse aqui, um treinamento de 48 horas, eles aprendem a mexer, a lidar com isso, e a gente conseguiria, sim, ter os hospitais de campanha e um atendimento e não estaríamos nessa preocupação de lotação de leitos. Muito bem, vamos lá. Após o apelo repetido do Centro de Contingência e a escalada desenfreada da pandemia lotando leitos de UTI, o governador João Dória decidiu apertar ainda mais o cinto em relação ao plano de flexibilização.
Até o dia 30 estão suspensas atividades religiosas, atendimento em lojas de materiais de construção e de parte de setores de órgãos públicos que contam com serviços presenciais, além de escritórios. Também foram anunciadas na entrevista coletiva, na fase emergencial, que está proibida a utilização de parques públicos e agora terá toque de recolher das 8 da noite até 5 horas da manhã. Vamos lá, então, para o comentário de Fernando Gess. Olha, Eudes, nós iremos entrar daqui a pouco num verdadeiro estado de sítio aqui no Brasil, porque as medidas elas estão endurecendo a cada dia mais, mas nós temos um detalhe. Isso, nós acompanhamos aí o que as pessoas estão dizendo, mais aí a parte científica, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão mais ligadas ao problema epidemiológico no Brasil. Nós temos um fato que é verdadeiro: 2.349 mortes. Se nós liberamos tudo, esse número passa de 3.000 mortes rapidamente. Por quê? Porque agora nós estamos com um problema mais agravado. Nós estamos com crianças morrendo, e morrendo sem ter a opção de entrar em uma UTI, como aconteceu ontem. E, por outro lado, se nós fechamos tudo, nós temos um problema com relação à economia do Brasil. Nós temos aí um grande dilema para ser resolvido, uma grande análise, que é o equilíbrio entre saúde e economia. Agora, eu espero que todo mundo se una, estados, municípios, governo federal, ou vocês sentam na mesma mesa e começam a falar a mesma língua de uma maneira tranquila, que a sociedade entenda, porque senão vai ser muito difícil e as coisas vão se complicar a cada dia mais. 53 municípios com 100% das UTIs já ocupadas e o estado, no geral, com 87%. O Padilha levantou uma questão interessante. Se nós criarmos mais hospitais de campanha pelo estado, inclusive nós não recebemos aqui o aumento dos leitos hospitalares do governo federal. Bom lembrarmos disso. Não sei por quê, isso precisa ser explicado. Mas a quantidade de profissionais para atender tudo isso aí precisa ser agilizada também. Temos as saídas, precisamos só entender como. Olha lá, pessoal, é mais medidas restritivas, né? Governadores, prefeitos e o presidente, eles são eleitos para gerir e ser o síndico das cidades, dos estados e da União. Então, eles têm essa atribuição. Então, isso é certo, ou melhor, é um fato real. Qual é o fato real? Que nós estamos exaustos, estamos cansados, com medo da piora, do colapso dessa crise pandêmica. As pessoas estão cada vez mais sendo desempregadas, as empresas estão fechando, quebrando, desemprego aumentando, como eu já disse, alta de combustível, alta de alimento. Assim, por todo olhar, todo lado que se vê, por toda ótica que se visualiza, é tragédia. Mas, diante desse fato que é real, o que tem pra gente? Nós não temos vacina para todos. A única barreira que tem é a máscara e o isolamento. Higiene das mãos, estamos exaustos de falar isso. Estamos fazendo, está coletando frutos positivos? Não estamos. O Brasil bateu o recorde de mais de 2.000 mortos, e se essas medidas restritivas não forem levadas a cabo, nós temos uma previsão, e essas previsões que foram feitas o ano passado se confirmaram esse ano. E qual é a previsão agora? Se não restringirmos agora nos próximos 25 dias, nós vamos ter uma alta de 3.000 mortes por dia no próximo mês. Então é isso, a escolha, qual é a escolha? Priorizar a vida. É a escolha de Sofia, para quem lê o livro de filosofia, às vezes é uma importante reflexão para quem tem que ficar em casa. O que o Estado tem que fazer? Fornecer auxílio emergencial, vacina para todos, mais crédito para as empresas não quebrarem. Enquanto isso, a gente precisa ficar em casa quem puder, porque quem precisa sair tem que ir, e aí a gente diminui essa circulação. Enfim, pessoal, se a gente precisa priorizar a vida, o que acontece? Não existe outra forma, porque priorizando a vida a gente cuida da economia. Se não tem vida, não tem economia, então é consequência lógica. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha. Eu acho, primeiro vamos pontuar alguma coisa, né, Jéssica? Não pode dizer assim que não tem organização, porque a desorganização foi causada pelo STF, a partir do momento que ele tirou a autoridade do presidente da República para poder coordenar isso de forma geral.
Agora eles querem responsabilizar o presidente da República. Vamos pegar o estado de São Paulo como exemplo. Qual foi a influência do presidente da República nas ações que o governador Dória está tomando no estado de São Paulo? Nenhuma. Ele só repassou 130 bi, dos quais 18 bi foi para o Covid. Então, ou seja, como cobrar do governo federal essa responsabilidade? Agora eles querem fazer a junção de 23 ou 22 governadores e entraram no STF, olha o absurdo, com um pedido para ser coordenadores nacionais da ação. Quer dizer, o Brasil está dividido agora? Nós temos dois Brasil, aquele do Bolsonaro e aquele da oposição, que até hoje não aceita o resultado das eleições. Né? Esse é um dos absurdos. O outro absurdo, que as pessoas têm que entender que esse plano São Paulo, esse grupo de trabalho, ele está dividido. Metade do grupo, ficou claro isso, eles não queriam mais fechamentos. Mas aí o Dória usa o peso dele, da autoridade absurda que ele tem, e declara que vai fechar mais. E fechar mais não vai resolver. Isso é blefe, isso é mentira, não resolve. Não adianta. A culpa não é do povo, a culpa não é minha, não é do Gesto, não é do Eudes. Não vamos vestir essa carapuça. Falta gestão e planejamento. Ele é um governador ingestor. Ele não sabe fazer gestão. Ele está pensando apenas na política. E me assusta o silêncio do povo, da população. A desobediência civil é algo que é pela sobrevivência. Está prestes a acontecer. Em Araraquara já estão se mobilizando. Outras cidades, em Búzios, estão se mobilizando. Búzios não, Porto Seguro. Então, quer dizer, até quando nós vamos ficar calados? Até onde nós vamos ficar calados? Entendeu? Começa agora, ó, fechamento total das 8 da noite até 5 da manhã. O próximo é das 2 da tarde até 5 da tarde. Pode ver que só está aumentando e não está adiantando nada. Como é que pode ele fazer um vídeo, que nem eu falei na minha abertura, falando que o hospital de campanha não resolve agora? Ô, meu, tinha que ter resolvido antes com o hospital de campanha. Você, governador, demonstrou inabilidade, falta de gestão e planejamento. O STF, a Justiça, tem que começar a cobrar explicações do governador. Somos o estado que temos mais morte, somos o estado que, em percentual, temos mais leito lotado e quer culpar o presidente da República? Não dá para entender isso, não dá para entender isso. Muito bem, olha, a Câmara Municipal de Presidente Prudente aprovou o projeto de lei que ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município, ou vários municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate ao coronavírus. A defesa da proposta foi realizada pelo próprio prefeito da cidade, Ed Thomas, em fato inédito no Legislativo. Vamos lá para o comentário de Fernando Gess. Olha, essa ida do Ed Thomas lá na Câmara, ela tem efeito mais psicológico do que propriamente, vamos dizer assim, a intenção, porque é lógico que ninguém ia se opor a não aprovar esse tipo de matéria. Mas o detalhe é o seguinte, está acontecendo uma mobilização, eu também vou citar mais uma vez o que o Padilha disse, nós temos aqui, parece que 26 Brasis, mais um que é o Distrito Federal, e o governo federal, ou seja, é aquilo que eu já venho falando há muito tempo, cada um pega uma corda e puxa para o seu lado, não saímos do lugar. Ou nós sentamos juntos, então não vai virar nada. Agora, um detalhe que me chama a atenção, as grandes empresas mundiais, fabricantes dos medicamentos, já disseram que não irão negociar com estados e municípios. Então, eu não consigo entender para que é isso. Nós acabamos de aprovar uma lei no Congresso liberando a compra da vacina da Pfizer, já está sendo liberada também a da Moderna, iremos também a vacina indiana. Quem tem que coordenar a compra disso aí é a União. Estados e municípios têm que cobrar, bater na porta, queremos resolver isso. Agora, é lógico que nós temos aí uma série de problemas que foram criados desde lá de agosto do ano passado, com o ministro Ernesto Araújo, com alguns dos filhos do presidente. Nós esquecemos, gente, que nós temos que tomar um pouco de cuidado com o que nós falamos. 40% de tudo que nós vendemos aqui desse país, do mercado internacional, vai para a China. A China é um grande parceiro do Brasil. Separa as coisas, precisamos separar as coisas, porque nós estamos dependendo de tudo deles hoje, a não ser que a Índia ou a Moderna comece a mobilizar, porque mesmo assim vai vir da China para cá. Então, esse tipo de coisa é muito complicado. Se eles vão conseguir comprar vacina, não sei. Eu acredito que não, tá? Não irão conseguir, porque os laboratórios já falaram que não irão vender. Mas
valeu a pressão. Aí sim, eu concordo com os governadores e os prefeitos que compõem essa comissão. Aperta mesmo, porque apertou, a coisa anda, e é assim que sempre funcionou no Brasil. Espero que o resultado seja positivo. Prudente dá mais um passo e, juntamente com a Câmara, assina o protocolo para aquisição de vacinas, né? A gente esperava por isso, então nada mais previsível. Agora, inicia-se uma outra caminhada, né, que é adquirir a propriamente dita vacina, que a gente sabe que está escassa, falta de insumos e tudo tardiamente vem acontecendo conosco. Falamos aqui outras oportunidades que Prudente acertou em se consorciar, em se reunir com a União Nacional dos Municípios, tanto que semanas atrás, se não me engano, início de fevereiro, eles se uniram, conversaram, fizeram um grande diálogo, emitiram uma carta para o presidente, inclusive cobrando ações eficazes do Ministério da Saúde. E o que é bom, né? O que a gente precisa dizer, que os prefeitos precisam ter esse protagonismo, sim. Por quê? Onde a gente vive? A gente vive na cidade, é na cidade que acontecem as coisas. Então, prefeito tomando esse protagonismo, ele vai zelar pelos seus munícipes, e uma delas é a vacina, é o que a gente tem. Então, parabéns, Prudente. Começa agora uma outra caminhada e vamos ficar em oração para dar tudo certo. E aí, Adolfo Padilha, o que você achou da ida do prefeito até a Câmara Municipal? Precisava? Olha, são dois pontos, né? O primeiro ponto é o seguinte: o prefeito faz o que ele pode, a Câmara, lógico, que aprovou, mas eu concordo com o Jess, veja bem, será que Jess, o que aconteceu foi o seguinte, tem um fato novo aí. Os laboratórios conseguiram para vender para consórcios de prefeitura. Então, eles estão mobilizando consórcios no Brasil todo, até que se criou um consórcio nacional, e esse consórcio tem autorização para comprar. O que acontece? A Sputnik, a vacina da Rússia, está vindo com muita força, porque parece ter uma demanda muito grande. A Rússia parece que trabalhou quietinha e deixou uma demanda grande. Parceira da China, né? Já estava mais ou menos preparada para isso. Então, o que acontece? O que eu acho é o seguinte, é isso, essa falta de controle único faz com que isso aconteça. Se toda a prefeitura precisar aprovar um projeto da Câmara, nós vivendo um estado de pandemia, um estado de guerra, já não era melhor ter uma informação nacional que todas as prefeituras, através de consórcios, poderiam comprar? Porque aqui precisou aprovar uma lei, todas as cidades vão precisar aprovar essa lei. Então, os atropelos que fogem da competência do prefeito, seja de qualquer cidade for, e cai na competência da onde? Mais uma vez na conta do STF. Mais uma vez na conta do STF. O dinheiro que as prefeituras vão usar para comprar, já é o dinheiro que o governo do estado manda, que o governo federal manda. Descentraliza a compra. Tem uma vantagem? Tem. Por outro lado, por quê? Desde o começo tinha que ter um comando nacional, que é a União. A União determinar isso. Mas não, houve essa divisão entre os governadores, eles fizeram o que eles quiseram, o governador só aceita atender bem as prefeituras, que como ele, no caso aqui de São Paulo, pioram a situação, quer dizer, ou tranca mais, não tem como trancar menos, e fica apertando todo mundo. Ou seja, é uma bagunça generalizada, é uma bagunça, é uma falta de gestão completa. Sobre o tema aqui que nós estamos falando, do Ed ter que ir na Câmara, eu acho que o Ed, ele é legislador, está na veia dele. Ele está agora como executivo faz 4 meses. Então, para ele é muito natural. Coincidentemente, também encontrei com ele, eu estava lá. Ele estava vendo uma obra e resolveu ir na Câmara e fez lá a entrada dele, mais do que uma visita cordial, do que uma visita falar da importância da vacina, porque, afinal de contas, nossos vereadores também estão acompanhando o que está acontecendo aí afora, né, no mundo todo, porque eles também são atingidos por isso. Muito bem, vamos lá para a última notícia. Olha, São Paulo antecipou o recesso escolar de abril e outubro para esse mês, março, nesse período aí de emergencial. E as aulas presenciais são suspensas nas escolas estaduais. As escolas ficarão abertas para merendas e retiradas de chips. Apesar disso, municípios têm autonomia para decidir se mantêm ou não unidades estaduais, municipais e privadas abertas em suas cidades. O recesso vai do dia 15, que é a próxima segunda-feira, até o dia 28 de março. Vamos lá, Fernando, Jess, mudança aí nas escolas, mas ficou para cada um decidir como é que vai ser, né? Olha, eu tenho uma visão muito clara no momento, tá? Neste exato momento, a decisão foi certa. Por que foi certa? Porque nós estamos aí com uma suspeita de uma nova variante do vírus, tá? Que está acometendo muito jovens. Fato que nós tivemos
Semana retrasada, uma criança de 1 ano e 9 meses que veio a falecer em Maringá. Tivemos ontem uma criança de 9 anos que também faleceu, porque, inclusive, por um problema mais sério, não conseguiu nem leito para ser atendida. Olha aí o drama acontecendo já. Então, agora, nesse momento, sim, eu acho que as crianças não têm que ir para a escola. Os especialistas, os pesquisadores, médicos, cientistas, epidemiologistas, analisem certinho a situação para ver se realmente esse novo vírus, com essa nova versão, está atacando nossos jovens. Se isso aí for comprovado, eu acho que foi acertado, deixa liberado, porque muitas crianças dependem ali da alimentação das escolas, isso é importante não cessar, mas nesse momento eu acho que foi uma decisão muito bem tomada, sim, Eudes. Só vou depois discordar de um negocinho do Padilha depois. Bom, no final. Veja bem, pessoal, as aulas jamais deveriam ter sido retomadas na modalidade presencial, porque é bom que se diga que ela se deu do modo online, de todos, né, o remoto, apesar dos percalços, de toda a fadiga, da dificuldade de concentração, pais que não estão ali preparados para lidar com isso e é tudo muito coerente, né, lidando cada um com seus processos de exaustão e angústia que essa pandemia nos traz, né. O que é verdade é que quando retomou as aulas presenciais, aconteceu um aumento das infecções. Veja essa reportagem do Brasil de Fato, que trouxe que as internações das crianças com Covid-19 cresceram após a volta às aulas em todo o estado. Isso foi muito grave, né? Segundo o estudo, e ainda, olha só, isso no Brasil, então teve um aumento das infecções. E lá na Inglaterra teve um estudo britânico que diz que as inflamações multissistêmica pediátrica após a criança ter contraído Covid, mesmo casos assintomáticos, elas se manifestam uma síndrome. Então, assim, a pessoa não é assintomática, a criança, e ela pode desenvolver essa síndrome semanas depois. E isso pode ser muito sem risco, só que demanda de atendimento médico. E é o que a gente não tem, né? Então, outro ponto importante é dizer que os professores, eles se desdobraram para atender essas aulas remotas, né? Então, assim, houve fadiga para tudo quanto é lado. Os professores não são os vilões, de novo. Enquanto não tem vacina, as aulas não podem ser retomadas na modalidade presencial. E o Estado, o município, deve se organizar para deixar de modo otimizado e logístico as aulas na modalidade online. Esse é o momento que a gente tem. E superar mais esse obstáculo é uma necessidade de todos, e quem tem que gerir por isso é o Estado, é a obrigação dele. Professores e funcionários e os alunos não podem ser expostos a esse risco. Então, a aula somente de forma remota até que tenha vacina para todos. Isso é uma máxima. Olá, Adolfo Padilha, o que você achou aí da determinação, então, do secretário do Estado? Eu me apego nos equívocos, né? Então, vamos pegar aqui, vamos observar melhor essa informação. As escolas estaduais e municipais estão suspensas. Vão servir merenda e vão poder pegar o chip. As escolas particulares estão liberadas. Você percebe a diferença? Por quê? Porque o Estado não teve gestão para preparar as escolas estaduais e municipais. A população precisa começar a prestar atenção nisso. As escolas privadas, a responsabilidade é do dono. Então, o meu filho estuda num colégio Átomo aqui em Presidente Prudente. Você precisa ver o que eles fizeram lá. Eu tenho total de segurança de deixar meu filho lá. Agora, é justo com quem não pode ter um filho na escola privada? É justo isso, Jéssica? Não é justo. Então, as crianças tinham que poder estar indo nas escolas. Por que elas não vão nas escolas estaduais? Porque o governo não se preocupou em preparar as escolas. Porque o governo do João Dória não preparou uma gestão pensando no problema como um todo. Entendeu? Ele não pensou no problema como um todo, ele está focado em levar isso até a eleição do ano que vem. E com esses vídeos que nem ele fez hoje, com aquela voz enveludada, ele espera reverter a situação da popularidade dele e se tornar o salvador da pátria no Brasil, para ser um presidente da República. Entendeu? Mesmo a gente sabendo que ele não vai conseguir ser nunca mais nem presidente de bairro, nem presidente de escola estudantil. Mas fazer o quê? O cara tem isso. Então é isso que a gente tem que perceber nessa notícia. As escolas estaduais não vão funcionar porque o governo não fez um planejamento de atendimento de 35%, igual nas escolas privadas, álcool em gel, distanciamento das crianças com carteira. Agora, é justo para você que está me ouvindo e não tem um filho na escola estadual e municipal, na escola particular? É justo para você? O meu filho vai na escola particular, o seu não vai. Isso é justo para você? É justo seu filho passar por isso? É uns absurdos dos absurdos. Fernando Gessi, bom, estamos encerrando o programa, agora é aquele momento que você tem a sua oportunidade de questionar alguma fala aí dos nossos comentaristas.
Olha, o Padilha, só uma informação. Primeiro, eu li atentamente a deliberação do STF com relação à situação do que era autorizado ou não aos estados e municípios. A única coisa que consta ali é com relação ao isolamento social. Não tem nenhuma decisão ou determinação a mais que isso, tá? Está escrito lá, é a deliberação que está no STF. Com relação às escolas, também para jogar mais um tema aqui, muitas escolas estaduais e municipais se prepararam sim. Agora, um detalhe que é importantíssimo, tá? A qualidade da videoaula das escolas privadas, em comparação com as escolas as escolas municipais e estaduais, é algo assim fora do normal. Inclusive, aqui em Prudente, ano passado, ficamos batendo cabeça com a elaboração daquele currículo, que já foi para o vinagre já, tá? Se não for, nós estamos ajudando a mandar, e já adotaram o currículo paulista, da qual a qualidade é muito melhor. Então, é aquele negócio, cada um fez aquilo que queria, uma coordenação meio bagunçada mesmo, por isso que eu sempre falo aqui, e não tenho medo de falar isso, todo mundo errou, ou muito ou pouco. Agora, enquanto lá fora o mundo morria, tá? E as decisões eram acertadas, como Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul tomaram, aqui nós ficamos vendo a porcaria do vírus entrar e acabar com a nossa economia. Por isso que eu falo, coordenação, todo mundo junto. Não adianta, porque se arruma um estado, arrebenta o outro, aí não vamos chegar a lugar nenhum. Para mim não ficou muito claro, não. Quem faz a melhor videoaula, as escolas particulares ou é estadual? Não, a escola particular, a videoaula é muito melhor. Muito melhor. Bem. Muito Vamos lá, bem Adolfo Padilha. Agora, não, eu não estou falando de videoaula, não. Eu estou falando de aula presencial mesmo, entendeu? As escolas particulares, elas fizeram um rodízio e as crianças estão indo nas escolas presencial. Não estou falando de videoaula, não. Sobre todos erraram, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dar nomes. Primeiro, quem errou mais para mim foi o STF. Então, não tem que ter medo de dar nome. Segundo, os governadores que politizaram. Para mim, não foi o presidente Bolsonaro. Se você vê datas, o presidente Bolsonaro, no dia 18 de agosto, liberou 18 bilhões de reais para comprar vacina. E vocês alimentam a narrativa de que ele era contra a vacina. Em agosto, ele liberou dinheiro para comprar vacina. Então, ele não poderia ser contra a vacina. Então, é uma narrativa que se constrói e vocês ficam acreditando nisso. Segundo, dia 23 de fevereiro do ano passado, saiu uma norma no edital dizendo: cuidado com as aglomerações no carnaval. O Ministério da Saúde adverte pelo risco do coronavírus. Melhor seria diminuir o número de festas ou cancelar as festas. Ninguém ouviu ele. Terceiro, tem que ficar bem claro aqui, quem falou de gripezinha foi Drauzio Varela, justamente para dizer que não tinha perigo de ir para o carnaval. Está no vídeo, está gravado. E a narrativa fica insistindo em dizer e colocar isso na conta do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro tem erros? Lógico que tem erros. Bolsonaro tem desacertos? Lógico que tem desacertos. Mas é um absurdo ver quanto que a narrativa domina vocês. Só isso que eu acho. Ou domina muita gente. Desculpa vocês. Muito bem. Esse vocês não senti que é para mim, não, viu, Fernando Gess? Eu senti que é para alguém. Não, foi forma de colocar só. Não, a única coisa que eu contesto aqui é a situação seguinte. Eu já venho falando há muito tempo. Acerta em muitas coisas, erra na forma, fala às vezes o que não era para ter sido dito, e aí acaba virando uma bagunça total e é muito complicado. O momento agora acho que não é para isso. Muito bem. Eu queria deixar uma pergunta para a doutora Aline aqui. Doutora Aline, o dinheiro das delações premiadas vai ter que ser tudo devolvido? Mesmo aquele que o Palocci falou que levava 50 mil numa caixinha para entregar na mão do Lula toda semana? Eu queria saber como é que vai ficar, porque conforme for, vamos tentar pegar um pouquinho aí, né, Jéssica? Muito bem. No próximo programa, a gente vai trazer essa informação aí para você, viu, Padilha? Olha, quero agradecer Fernando Gessi, doutora Aline Scarelli, também Adolfo Padilha, pela participação desse brilhante programa. Quero adiantar para vocês, né, que em breve nós vamos estar nas ondas do rádio também, se Deus quiser. Estamos caminhando nesse sentido. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Valeu!